Jesus de Nazaré é a dispensação da graça. Esse estudo é muito interessante, ele traz uma revelação muito boa, principalmente para aqueles irmãos que estão começando agora a caminhar na graça. Nosso primeiro versículo está em João, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eterna Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, povo santo e amado, igreja sem ruga, sem mácula, abençoados com todas as bênçãos. Meus amados irmãos, esse assunto, como eu disse, ele é muito importante, em especial para muitos irmãos que estão começando agora em graça. Graças a Deus nós temos recebido um retorno muito maravilhoso, né, por e-mail, muitos contatos, comentários no YouTube, de pessoas que estão se maravilhando com a graça, que estão felizes por conhecerem essa palavra. E, consequentemente, por estarem conhecendo agora, essas pessoas, ou muitas delas, vêm com muitas dúvidas, diversas dúvidas, né? E uma dessas dúvidas, as mais presentes, uma delas diz respeito justamente a Jesus de Nazaré. Né? Essa relação de Jesus, o Jesus que nós conhecemos historicamente, né, nos livros ali chamados Evangelhos, né, que na verdade são livros históricos, né, e nós conhecemos essa figura do Senhor Jesus de Nazaré ali, né, e a relação dele com a graça. Há essa dúvida muito grande das pessoas, né? E é fundamental a pessoa entender essa manifestação de Jesus, entender que nós não temos que conhecer ele mais segundo a carne, né? Recentemente, em uma de nossas transmissões, se eu não me engano, foi o abençoado irmão Antônio Santos. Ele fez um comentário assim, falou: irmão Cristiano, Romanos 7:4 e 2 de Coríntios 5:16 e 17, essas duas passagens são fundamentais para as pessoas entenderem a graça. E, obviamente, claro, eu concordei plenamente com o irmão Antônio. Por quê? Porque essas duas passagens falam justamente dessa relação Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado. Né? Em Romanos 7:4 diz que nós temos que pertencer ao outro. Ou seja, que outro é esse, Cristiano França? É outra manifestação de Jesus. É Jesus manifestado como ressuscitado. Nós temos que pertencer a essa manifestação, porque nós estamos na graça. Né? E 2 Coríntios 5:16 diz que nós não conhecemos mais a Jesus segundo a carne. Aliás, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube algum estudo sobre Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado, tá? Você vai encontrar aí embaixo do vídeo, no box de informações. Acho que tem 1 ou 2 estudos nossos aí sobre Jesus ressuscitado. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, tá? Mas o fato é que se a pessoa entende a relação de Jesus, né, entende que nós temos que vê-lo agora como ressuscitado e aprende a separar essas manifestações, a pessoa tem muito mais facilidade de entender a dispensação da graça de Deus. Porque há uma confusão muito grande em relação a isso. Né? Em relação a qual o período que começou a graça. Irmão Cristiano, Jesus de Nazaré, ele estava na graça. Há essa confusão. Essa confusão vem, inclusive, dessa divisão que foi feita. Né? Nós temos o chamado cânon bíblico, né, que é a reunião de todos esses livros da Bíblia, seja a versão católica ou a versão protestante, não importa. Esse cânon ele é dividido em duas partes, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí você vai vendo o Antigo Testamento, nessa Bíblia que nós conhecemos, chega em Malaquias, né, diz que acabou o Velho Testamento. Aí vem o livro de Mateus. Né? Então o livro de Mateus, que eles chamam de Evangelho, né? Os 4 primeiros livros da Bíblia, eles chamam de Evangelhos, e os 3 primeiros seriam os Evangelhos sinóticos, né? Que são evangelhos semelhantes, muito semelhantes. E só que na verdade nós entendemos que não são evangelhos. Esses 4 primeiros livros da Bíblia são livros históricos, porque eles contam a história de Jesus de Nazaré. Então são registros históricos da passagem de Jesus. Assim como o livro dos Atos dos Apóstolos também é um livro histórico, que é o livro sobre todo o desenvolvimento ali da igreja primitiva, do trabalho apostólico, etc. Tá? Então eles dizem que Mateus já é Novo Testamento.
Eu me lembro muito bem, abençoados, na época que eu estava começando a conhecer a palavra da graça, né? Estava engatinhando em graça, e eu ministrava em uma igreja da lei. Eu era líder de jovens em uma igreja de lei, né? Uma igreja pentecostal, inclusive. E eu me lembro que quando eu comecei a conhecer a graça, sendo líder dos jovens, e eu era professor da escola dominical ali também, né? Assim como fui na igreja batista, também depois fui nessa igreja pentecostal, e ali eu estava começando a caminhar na graça. Eu comecei a dar lições para os jovens sobre a graça. Eu me lembro que uma dessas lições foi sobre o jejum. Interessante, né? Que nós não tínhamos que praticar jejum, etc, etc. E eu me lembro que eu dei esse estudo, amado, olha, foi uma coisa tremenda, porque a chamada escola dominical era no domingo pela manhã. Então, e aí dividia ali a congregação em classes, né? Então tinha a classe das senhoras, né? Das casadas, dos senhores, aquela coisa toda, né? Os jovens, etc. Então, na minha classe, eu dei o estudo sobre o jejum, sobre o fim do jejum, aquela coisa toda. Obviamente, aquele estudo reverberou em toda a igreja ali, né? E à noite, o líder da igreja foi pregar, ele pregou sobre o quê? Sobre a importância de jejuar. E o que ele usou como base? O que Jesus de Nazaré ensinou para os judeus naquela época. Entende? Ele dizia assim, olha, dizem que não se deve jejuar na graça. Mas veja aqui, ó, Jesus estava na graça. A graça começa no livro de Mateus. E aqui, ó, em Mateus capítulo 6, Jesus ensina o povo a jejuar, a ungir a cabeça com óleo, não sei o quê. Vocês estão percebendo a confusão? Ele baseou o argumento dele, dizendo que sim, era necessário jejuar na graça, porque ele viu no livro de Mateus uma referência de Jesus ensinando os judeus a jejuar. Entenderam a confusão? E essa confusão está na maioria das igrejas aí hoje. Os irmãos querem imitar Jesus segundo a carne, fazer o que ele fez segundo a carne. Ah, Jesus jejuou no deserto, vou jejuar. Jesus ensinou a jejuar, Jesus ensinou a ser fiel ao dizimista, Jesus ensinou a cumprir isso e aquilo, né? E Jesus se batizou nas águas, né, no batismo de João. Então tem que fazer tudo o que Jesus fez. Essa tendência de imitar Jesus segundo a carne, ela é até compreensível, observe bem isso. É compreensível, porque se a pessoa se diz cristã, é claro que ela quer imitar Jesus, né? É uma coisa óbvia. Mas esse pensamento de imitar Jesus segundo a carne vem justamente dessa falta de conhecimento em relação às manifestações de Jesus, né? Em relação a não conhecer mais a Jesus segundo a carne, mas conhecê-lo como ressuscitado. A entender que o fato de o sistema chamar esses livros a partir de Mateus de Novo Testamento não significa que Jesus estava debaixo do Novo Testamento. Ele não estava. Essa é a confusão. Mas, Cristiano, se é chamado de Novo Pacto, então Jesus não estava na graça? Aí é que está, amado. O início da história de Jesus, ele não estava debaixo da graça. Mas, Cristiano, você acabou de ler que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Sim, amado. Porque a graça, ela surgiu, ela se manifestou a partir do cumprimento da lei. A graça não poderia ser liberada para os filhos de Deus se a lei não fosse cumprida. A lei tinha exigências, né? E era necessário que essas exigências fossem cumpridas para que a graça fosse totalmente liberada. A lei tinha que ser cumprida. E o único que cumpriu a lei, de fato, no espírito da lei, foi Jesus manifestado em carne. Vocês percebem isso? Então, a graça veio por ele em que sentido? No sentido de que ele veio para cumprir a lei, para que a graça fosse liberada, para que o caminho da graça fosse aberto para os filhos de Deus. Então, não é que Jesus nasceu já debaixo da graça. Não. Não tem nem lógica isso. Ele nasceu debaixo da lei. Vamos caminhar nesse conhecimento para a gente entender bem isso aí? Olha só, Gálatas 4:4. Veja essa revelação. Mas, vindo a plenitude dos tempos, percebe, né? A plenitude dos tempos foi o nascimento de Jesus, né? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da graça. É isso? Não, né? Nascido debaixo da lei.
Então, você vê que esse líder religioso que tentou rebater o meu estudo lá nessa experiência que eu contei agora há pouco, né? Ele tentou rebater o meu estudo sobre o jejum, dizendo que Jesus estava na graça já ensinando a jejuar. Né? Ensinando a jejuar já na graça. Porque Mateus já era Novo Testamento. Percebe? Percebeu o engano? Você acabou de ler comigo. O Senhor Jesus nasceu debaixo da lei. Então Jesus nasceu e viveu debaixo da lei. Mesmo porque ele era um judeu, né? Então ele tinha o chamado a cumprir aqueles mandamentos. Só que Jesus não cumpriu no sentido legalista, né? Ele cumpriu, como nós costumamos chamar, o espírito da lei, ou seja, aquilo que realmente precisava ser cumprido. Então Jesus nasceu e viveu debaixo da lei porque ele veio justamente para cumprir a lei. Repito, a graça só podia ser liberada, o caminho da graça só poderia ser aberto se a lei fosse cumprida. Então Jesus veio exatamente para isso. Vamos ler esse registro histórico. Mateus capítulo 5, vamos ler os versos 17 até o 18. Vamos lá. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Observe bem isso aqui, hein? Não pensem que eu vim destruir a lei ou destruir os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Abrogar é o mesmo que abolir, né? Não, eu não vim abrogar, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Olha que interessante. 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem. Ih, Cristiano, o céu e a terra vão passar? Amados, nós já temos um estudo sobre isso aí. Tá? Aliás, eu vou deixar um estudo, o link com todos os estudos de escatologia consumada. Dentre esses estudos de escatologia consumada, vocês vão encontrar o estudo sobre o céu e a terra terem passado. Né? Eu não lembro o tema exatamente, mas se eu não me engano o céu e a terra já passaram. Se eu não me engano o tema é esse. Mas como eu disse, eu vou deixar todos os estudos de escatologia consumada. Tá? Eu não vou entrar nisso hoje, claro, porque nós já temos estudos sobre isso. Então, ele disse, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. O que está escrito aqui, que você leu aí? Tudo seja cumprido. Inclusive é bom dar uma explicação também sobre essa passagem. Né? Muitos utilizam essa passagem para dizer que você tem que cumprir a lei hoje. As pessoas dizem que não tem que cumprir a lei, mas vejam só, Jesus não veio destruir a lei. É tremendo, né? A distorção que se faz das coisas que Jesus falou é tremenda, meu irmão. O cara pega algo que Jesus falou em um sentido e ele distorce para o sentido que ele crê que é verdade. Ele diz que você tem que cumprir a lei porque Jesus não veio para destruir a lei. Olha só. Amado, é justamente o contrário. Você não tem que cumprir porque Jesus veio para cumprir no seu lugar. Você entende? Não, amado, não teria lógica Jesus destruir a lei sem cumpri-la. Ele veio justamente para cumpri-la. Então por isso que ele disse, gente, eu não vim destruir a lei, eu vim para cumprir a lei. E ele disse, tudo será cumprido. A lei não vai passar em nada. Amado, se tudo foi cumprido, por que você vai viver cumprindo hoje? Esse é o sentido. As pessoas distorcem, repito, elas distorcem dizendo que você tem que cumprir porque Jesus não veio destruir a lei. Gente, ele não veio destruir para ele Jesus. Entende? Ele cumpriu toda a lei. Entende? Então, ele abrogou a lei, ele tornou a lei obsoleta, já cumprida, para nós, não para ele. Então, quando ele disse, eu não vim abrogar a lei, é para ele, Jesus. Para nós ela foi abrogada. Vocês estão percebendo o ponto? Para nós ela já foi cumprida, já está ultrapassada. O fim da lei é Cristo. Para nós, para os filhos do Senhor. Mas para ele, Jesus, segundo a carne, não. Ele tinha que cumprir. Por isso ele falou isso aqui. E ele deixou muito claro, tudo isso vai ser cumprido. Tudo que a lei exigia foi cumprido. Jesus, abençoados. Por isso,
nós podemos observar que ao longo da vida de Jesus, né, apesar de Jesus não ter sido um legalista, não ter sido um fariseu, né, ter toda aquela empáfia religiosa, Jesus não tinha aquilo ali, mas ele tinha sim compromisso com os mandamentos. Vamos ver 2 exemplos disso aqui, 2 registros históricos, também no livro de Mateus. Esses 2 eu vou ler na Nova Versão Internacional, vejam só. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, aqui, né, tinha uma pessoa, um homem, né, que estava sofrendo de lepra, né, e ele disse, olha, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aí Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Versículo 4. Em seguida, Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, olha só, amado, e apresente a oferta que Moisés mandou para que sirva de testemunho. Olha o cuidado de Jesus. Olha o cuidado de Jesus. Olha, você foi curar, porque isso aqui era um mandamento realmente, né? Então, quando as pessoas passavam por um processo, né, de uma doença como essa, né, da lepra, por exemplo, quando ela era curada, ela tinha que se apresentar e passar por uma purificação. Era uma ordem da lei. E Jesus falou, vai lá para que sirva de testemunho, para que todo mundo veja que nós estamos alinhados com Moisés. Vai lá e cumpre lá o que Moisés mandou. Apresente-se lá para a purificação. Apresente-se ao sacerdote. Você foi curado da lepra. Percebe o cuidado de Jesus com o cumprimento da lei? Foi o que ele disse que nós acabamos de ler. Eu não vim abrogar, eu não vim destruir, eu vim cumprir. Mais um registro aí do cuidado de Jesus. Mateus 23, 23. Olha só. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Percebe o cuidado de Jesus com a lei? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Pegou aí? Jesus não disse que eles não tinham que cumprir a lei. Aqui Jesus estava dizendo que eles tinham que observar o que era mais importante. Eles tinham que cumprir tanto uma coisa quanto a outra. Vocês estão percebendo o ponto? O cuidado de Jesus com a prática da lei. E as pessoas se apegam hoje nisso. Irmão Cristiano, tem que cumprir a lei. Jesus cumpriu. Jesus tinha cuidado com a lei. Como é que eu não vou ter? Amado, ele tinha porque ele era judeu. Ele tinha porque ele veio para isso. Hoje eu posso viver na graça. Você, nós podemos viver e descansar na graça porque Jesus cumpriu toda a lei. E aí você se pergunta, irmão Cristiano, onde tudo isso foi cumprido? Obviamente, amado, foi na cruz do Calvário. O Senhor derramou seu sangue, ele se apresentou como Cordeiro de Deus para derramar o sangue, o único sangue que poderia aniquilar os pecados, né? Aniquilar o pecado original e perdoar todos os pecados decorrentes, tudo que a carne pratica. Todos os pecados, então, foram limpos pelo sangue do Cordeiro. Quando você nasceu nesse mundo, nós nascemos aqui, já nascemos livres desses pecados, ou seja, das condenações desses pecados. Tá? É claro que a carne permanece no sentido de desejar fazer o mal. A carne sempre vai ser assim, a carne. Ela sempre vai querer praticar o mal. Ponto. Agora, a condenação que antes a carne trazia para o Filho de Deus, ela já não traz mais. Porque o pecado e a carne foram aniquilados na cruz. Então, tudo em relação à lei foi cumprido na cruz. E uma outra coisa importante que eu tenho que explicar aqui.
Nós defendemos, como eu até agora há pouco sugeri, né, e vou deixar o link aí do estudo de escatologia consumada, nós defendemos que toda a escatologia bíblica já foi consumada. Isso é muito óbvio, né? Esse entendimento da escatologia consumada ele é o mais coerente com o texto bíblico, com a história, com tudo. É maravilhoso. Se você não entende isso ainda, procure entender da escatologia consumada, que você vai ver que tudo vai se encaixar muito bem, tá? Então, dentro da visão da escatologia consumada, nós defendemos que a vinda de Jesus ocorreu no ano 70, na destruição de Jerusalém, o juízo de Deus sobre aquele povo, sobre os judeus, né? E o que nós costumamos dizer então? Que tudo se consumou definitivamente ali. E algumas pessoas ficam confusas. Mas, Cristiano, se tudo foi cumprido na cruz, por que vocês dizem que foi no ano 70? Amado, entenda. Tudo foi cumprido na cruz em relação à lei. Você entende? O que a lei exigia, o sangue do cordeiro, o fim dos pecados, a aniquilação do velho homem, isso foi na cruz. Agora, houve um período de transição da cruz até a vinda de Jesus no ano 70, onde ainda alguns pontos da obra de Jesus precisavam ser realizados, como, por exemplo, a descida do Espírito Santo, que aconteceu ali, né, no dia de Pentecostes, ali no início da igreja primitiva, né, a morte, e quando eu digo morte, né, quando nós dizemos morte, não é a morte biológica, mas a morte no sentido da alma, a morte no sentido do Hades, o aprisionamento na não existência. Tá? Eu costumo usar esse termo, né? Para nós o Hades não era um lugar específico, o Hades era a não existência, tá? Naquela época muitos tinham esse entendimento que o Hades era um local, né, embaixo da terra, alguns pensavam assim, né, ou em algum outro lugar onde os mortos ficavam presos. Nós entendemos que na verdade a morte é a não existência, tá? Então a morte nesse caso ainda estava em vigor. Jesus tinha sido o único ainda que havia vencido a morte, mas para os filhos de Deus ela ainda estava em vigor. É por isso que Paulo disse que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Porque naquele período ali da transição, a morte ainda não havia sido aniquilada totalmente. Então foi um período de transição. Quando Jesus voltou no ano 70, ele trouxe o juízo sobre Israel, destruiu Jerusalém, acabou com o direito dos judeus de serem povo de Deus. Isso acabou. O judeu não é mais o povo de Deus, porque o juízo veio sobre eles, ponto final. Tá? Jesus trouxe o reino dele, trouxe a ressurreição dos mortos. Vocês entendem? Então tudo foi concluído ali no sentido da obra de salvação geral. Agora, na cruz, tudo foi cumprido em relação à lei. Então não se confunda. Eu estou falando isso, amado, porque eu recebi muitos e-mails sobre isso. Muitos e-mails e comentários no YouTube. Mas, Cristiano, vocês pregam que tudo se consumou na cruz. Como é que se consumou no ano 70? Amado, aqui é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Na cruz foi cumprido tudo em relação à lei, tudo que a lei exigia. Tá? E no ano 70 foi consumada toda a salvação, a ressurreição, a vinda de Cristo, etc, etc, etc. E o fim da morte em definitivo. Tá? Hoje não existe mais morte, ou seja, não existe Hades, não existe aprisionamento eterno na morte. Existe a morte biológica, essa é natural, porque Adão realmente tem que morrer. O nosso Adão tem que morrer, ponto. Agora a morte não tem mais domínio sobre o Filho de Deus. Percebe? Morte biológica é uma coisa. O Hades, a não existência, é outra. O Filho de Deus não passará pela não existência. Percebe isso? Porque isso já acabou. Acabou lá no ano 70. Então, tendo esclarecido isso, né, foi bom ter aberto esse parêntese. Vamos ler agora, então, o cumprimento de tudo em relação à lei. João 19, 28 até o 30. Depois, sabendo Jesus, olha só, que já todas as coisas estavam terminadas ou consumadas, né? Para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Amado, até esse detalhe, né? Nós encontramos essa palavra profética em relação à sede de Jesus no Salmo 22:15. É interessante você observar ali, no Salmo 22:15 há uma referência dessa sede que o Messias sentiria. Cada detalhe das profecias fora cumprido, né? Então Jesus sentiu sede porque estava profetizado para ele sentir, tá? Vamos lá, 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E até o vinagre também foi profetizado. Essa referência do vinagre
está em no Salmo 69, versículo 21. Tá? Salmo 69, 21. Tem uma referência a esse vinagre que o Senhor, o Messias, beberia. Né? Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe chegaram à boca. Que coisa, né, abençoado? 30. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse o quê? O que ele disse, amado? Está consumado. Grego, tetelestai. Né? E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Olha aí, amado, tudo foi consumado em relação à lei ali. O que a lei exigia foi consumado. Houve então ali o fim da lei. O véu do templo se rasgou literalmente, mas também simbolicamente, né, dizendo o seguinte: olha, acabou o que a lei exigia. O único resquício da lei era aquele templo, que viria a ser destruído no ano 70. Tá? Mas a lei, em seu sentido original, ela acabou. O Senhor cumpriu tudo. E ele, por conseguinte, aniquilou a condenação, ou seja, aniquilou o pecado. E destruiu o velho homem. Então Jesus também matou o velho homem na cruz. Tudo foi consumado na cruz em relação ao que a lei exigia. Tá? Então Jesus, abençoado, ele veio para isso. Ele veio cumprir a lei em nosso lugar. A graça e a verdade vieram por meio dele porque ele cumpriu a lei, para que a graça fosse liberada. Vocês estão entendendo? Só que, veja bem, a graça, ela não veio em Mateus. Você que está novo na graça, entenda isso, amado. Você que está começando em graça agora, perceba. A graça não começou em Mateus, quando Jesus nasceu. Não, ele nasceu e viveu debaixo da lei. A graça começou quando então, Cristiano França? Na morte do Senhor. Entende? Repito, houve um período de transição? Houve. A graça começou, o 7º dia que nós chamamos, né? O dia do descanso, o descanso eterno, ele começou na cruz. Mas eles ali viveram um período de transição, a igreja primitiva, né? Então Jesus morreu, ressuscitou, houve todo um período transitório até a sua vinda no ano 70 para consumar definitivamente todas as coisas. Tá? Então, o Novo Testamento começou com a morte do Senhor. Houve um período de transição e depois a destruição do templo tirou totalmente o véu. Né? Como Paulo disse, né? O apóstolo Paulo disse assim, que os filhos de Deus, naquela época, né? Os filhos de Deus aguardavam ansiosamente a revelação. O que Paulo está dizendo? Que os filhos de Deus aguardavam o fim definitivo daquele templo. Porque a lei foi destruída, mas o templo da lei estava de pé. Né? Então os filhos de Deus aguardavam a liberdade total, né? A revelação total dos filhos de Deus, ou seja, o fim definitivo das obras da lei naquele templo. Mas a graça mesmo começou na morte. Veja só a referência disso. Hebreus capítulo 9, verso 16. Porque onde há testamento, é necessário, olha só, que intervenha a morte do testador. Ou seja, o Novo Testamento foi confirmado com a morte de Jesus. Quando se faz um testamento, aquele testamento só vai valer para as pessoas que são alvo dele quando a pessoa que fez o testamento morrer. Esse é o sentido, né? Então alguém tem lá um bem ou alguns bens, a pessoa faz um testamento. Aquele testamento só vai ter valor jurídico para as pessoas que vão receber esses bens quando o autor do testamento morre. Então Jesus, ele veio estabelecer um novo testamento, uma nova aliança. Para que essa nova aliança fosse estabelecida, o sangue dele tinha que ser derramado, ele precisava morrer. Então a morte do testador trouxe a nova aliança. Então todo aquele período que nós vemos da vida de Jesus foi ainda um período debaixo da lei. Ele veio justamente para cumprir a lei e atribuir esse cumprimento gratuitamente para nós. Então, abençoado irmão, abençoada irmã, é um equívoco você querer imitar Jesus segundo a carne. Jejuar porque ele jejuou, fazer isso porque ele fez aquilo, batizar na água porque ele batizou. As pessoas têm muitos argumentos. Mas se Jesus era o Filho de Deus, e ele, mesmo sendo Filho de Deus, se batizou, porque eu que sou aqui um miserável pecador não vou me batizar. Entende? É claro que é compreensível a pessoa que não tem entendimento da graça falar isso. Mas você percebe que isso é uma bobagem.
Jesus, ele fez tudo aquilo, inclusive o próprio batismo de João, ele fez para cumprir toda a justiça para nós. Vejam só, Mateus capítulo 3, versículos 14 e 15. Mas João, o João Batista, né, opunha-se-lhe a Jesus, né? Ele se opunha a Jesus dizendo: ô Jesus, eu careço de ser batizado por ti. Porque, amado, João sabia quem era Jesus, né? João disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tremendo, né? Então o João sabia quem era Jesus. Ele falou: Jesus, eu que tenho que ser batizado por ti. E tu vens a mim? 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: ô João, deixa por agora, fica tranquilo, porque assim nos convém o quê, amado? Cumprir toda a justiça. Então, João o permitiu. Percebe? João batizou Jesus porque ele entendeu a revelação. Até então, João não tinha entendido. Ele ficou perplexo. Eu sei quem é Jesus. Jesus é o Messias. Entende? Ele é o Cordeiro de Deus. Eu não posso batizar o Cordeiro de Deus. Isso não tem sentido. Estão percebendo? O raciocínio de João, a princípio, tinha lógica. Ele ficou perplexo porque tinha lógica aquilo ali. Como é que eu vou batizar o Cordeiro de Deus? Eu é que tenho que ser batizado por ele. Né? Mas Jesus falou: calma, João, fica tranquilo. Eu vou fazer isso porque me convém fazer isso. Eu preciso fazer isso para que toda a justiça seja cumprida. Então João admitiu batizá-lo. Que coisa tremenda, né? Então, meus amados, Jesus de Nazaré, ele se manifestou não para ser imitado na carne, em suas obras. Tá? Você vai dizer assim: mas irmão Cristiano, mas e o amor? Eu não tenho que imitar Jesus no amor? Amado, claro que tem. Nós estamos falando aqui de obras da lei, nós estamos falando do cumprimento. Você tem que reter o que é bom. Não é o que a própria Bíblia nos ensina? Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Se você olhar as atitudes de Jesus em relação ao amor, é algo maravilhoso. É bom demais até. É claro que você tem que imitá-lo neste sentido. Mas quando nós dizemos que você não tem que imitar Jesus segundo a carne, é nas obras da lei. É no que ele fez para cumprir toda a justiça. Irmão, note, se ele já cumpriu, para que você vai cumprir de novo? É isso que o povo não entende. As pessoas pensam assim: nós temos que cumprir porque ele cumpriu. Temos que imitá-lo. Mas o raciocínio do evangelho não é esse. O raciocínio do evangelho é o seguinte: Jesus cumpriu para que nós não precisássemos cumprir, mesmo porque nós não teríamos capacidade para cumprir. Vocês entendem? Deus sempre soube disso, amado. Por isso que a graça foi pré-ordenada. Nós já ensinamos isso aqui algumas vezes, né? A graça foi pré-ordenada porque Deus sempre soube da incapacidade do homem. O homem não teria condições de cumprir nada para ser salvo. Então o Cordeiro se manifestou para derramar o seu sangue por nós. Agora, você querer cumprir o que ele já cumpriu é um desmerecimento. É o mesmo que dizer o seguinte: o que Jesus fez não valeu, eu tenho que fazer a minha parte. Você percebe o absurdo que é isso? Então, quando Jesus disse que eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir, ele não veio destruir para ele, Jesus. Entende? Ele não veio abrogar para ele. Mas para nós ela foi abrogada justamente pelo que ele fez. Então ele disse: João, a mim me convém cumprir toda a justiça. Eu vou cumprir tudo. E vou liberar esse cumprimento, essa graça, obviamente, gratuitamente. A vida eterna que virá pela minha obra, ela é um dom gratuito que eu vou dar para o meu povo, para os meus escolhidos. Então você não tem que imitar Jesus segundo a carne em relação à religião que ele cumpria, os mandamentos que ele seguia. Vocês entendem isso? Ele não veio para ser imitado na carne, nesse sentido. Ele veio para nos substituir. Ele veio para substituir o povo de Deus que estava debaixo da lei e que não conseguiria ser salvo. Né? Ele veio para substituir aqueles que eram filhos de Deus, mas estavam presos à morte. Né? Estavam debaixo da maldição. E ele veio assumir toda aquela maldição.
Entende? Gálatas 3,13, vejam só. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha aí, ó. Fazendo-se maldição por nós. Percebe? Obviamente o Paulo está falando do povo daquela época, né? Porque eles nasceram ainda debaixo da lei. Eles nasceram antes da cruz, né? Então eles estavam sob a maldição da lei. Então Paulo disse, olha, Jesus veio para nos livrar da maldição da lei. E ele se fez de maldição por nós, ou seja, em nosso lugar. Ele veio para nos substituir. Nós que nascemos depois do ano 70, depois de toda a obra consumada, nós fomos libertos da lei indiretamente. Tá? Ou seja, nós não fomos alcançados pela maldição da lei, porque Jesus cumpriu toda a lei e aniquilou, né, o pecado e tudo mais na cruz do Calvário. Né? Então ele se fez maldição no lugar do povo. Né? E nós fomos libertos então daquela maldição indiretamente. O povo da igreja primitiva foi liberto diretamente, porque eles nasceram debaixo daquela maldição. Então o Senhor os libertou, os resgatou. Nós fomos libertos indiretamente, ou seja, nós já nascemos com a obra consumada. Tá? Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus cumpriu toda a obra, meu amado. É importante você entender isso. Né? Então Jesus, além de não ter vindo para ser imitado na carne, ele também não veio para ensinar o evangelho da graça. Isso é uma das coisas que também mais confundem o povo, especialmente os irmãos que estão chegando em graça agora, né? As pessoas se confundem muito com isso. Mas Cristiano França, tudo bem, Jesus não veio para ser imitado na carne, eu entendo. Mas por que ele não ensinou a graça então? Porque, amado, esse não era o chamado de Jesus de Nazaré. No que Jesus de Nazaré ensinou, a gente consegue sim vislumbrar, né, alguns pontos da graça. A gente consegue captar, né, nós que temos, graças a Deus, né, os olhos iluminados pela palavra, a gente consegue captar, né, filigranas da graça em muitas coisas que Jesus ensinou. Mas ele não veio para ensinar toda a revelação da graça. Não, esse não era o chamado dele. Tudo acontece no tempo certo. Tudo foi pré-determinado por Deus. Tá? E havia um homem separado por Deus, né, para que trouxesse a dispensação da graça. Já vamos falar disso. Então Jesus de Nazaré, ele não veio para ensinar a graça. Mais uma vez, quando diz lá no primeiro versículo que nós lemos hoje, que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, é no sentido de que a graça e a verdade foram liberadas para nós por meio da obra dele. Tá? Não é que ele nasceu debaixo da graça já, e tudo que ele fez já foi dentro da graça. Não, não foi. Jesus nasceu debaixo da lei, você já viu isso com a gente aí, né? Nasceu debaixo da lei, cumpriu toda a lei, ele veio para isso. Tá? Só que ele também não veio para ensinar a graça. Observe essa passagem aqui muito interessante. Livro histórico de João, capítulo 16, verso 12. Aqui Jesus falando com os seus discípulos, né? Ele disse o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ou seja, calma, tudo é no tempo certo. No tempo certo, a revelação da graça vai acontecer. Louvado seja Deus por isso, né? Então, amado, Jesus, obviamente, ele tinha todo o conhecimento da graça. Claro que tinha. Mas ele não tinha o chamado de ensinar sobre ela. Não era o tempo para isso ainda. Ele, então, não veio para ensinar a graça. Ele veio para ser um instrumento da graça. Para que a partir dele, ou seja, da obra consumada por ele, a graça fosse liberada. Né? E aí o que acontece? O plano eterno de Deus, como eu disse agora há pouco, foi ter escolhido um homem para isso. Um 13º apóstolo, né? Porque havia 12 apóstolos ali do Messias, de Jesus de Nazaré, que foram enviados apenas para os judeus. E o Senhor, então, depois separou um apóstolo para todos. Né? Ele é chamado de apóstolo dos gentios porque ele teve esse ministério mais voltado para quem não era judeu. Né? Mas, na verdade, a mensagem da graça é para todos, para todas as etnias.
Tá? E esse homem, então, recebeu do Senhor a dispensação da graça. Essa semana mesmo, anterior, né, que passou agora, nós recebemos um e-mail de uma irmã, ela dizendo que estava muito feliz com a graça, estava aprendendo, mas que tinha muitas dúvidas. E uma das perguntas que ela fez foi o seguinte: irmão Cristiano, por que vocês falam tanto de Paulo? É uma dúvida também que as pessoas que estão novas na graça têm, né? Por que fala-se tanto em Paulo? Justamente por isso, amados. Porque Paulo foi separado por Deus para receber a dispensação da graça. Então Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei, para aniquilar o pecado, por fim à lei, né? O fim da lei é Cristo. Então ele veio para colocar fim à lei, aniquilar o pecado consequentemente e aniquilar o velho homem. Ele fez isso. Ele cumpriu tudo lá na cruz em relação à lei. Tá? Só que a dispensação da graça, a revelação desse entendimento, Deus tinha já reservado para um outro homem. Esse homem foi o apóstolo Paulo. Nós temos também alguns estudos que falam sobre isso. Sobre Paulo, sobre os outros apóstolos. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, tá? Quem está pela gravação. Estudos sobre Paulo e os outros apóstolos. É muito interessante você entender isso. Isso também é fundamental para você entender a graça. Você saber separar e entender o chamado do apóstolo Paulo. Tá? Então nós falamos muito de Paulo, não é por uma idolatria, Paulo, nada disso. Nós falamos muito dele porque pela revelação do Evangelho entendemos o chamado daquele apóstolo. Entende? A dispensação da graça foi dada a ele. Efésios 3, versículos 1 e 2. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios, se é que tendes ouvido, vejam só, a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Percebe? O chamado do apóstolo Paulo foi receber a dispensação da graça, a revelação da graça. Amado, esse entendimento da graça, o apóstolo Paulo não recebeu de homem algum. Entende? O Paulo não recebeu de ninguém que veio antes dele. Essa revelação da graça não veio de Pedro, não veio de Tiago, de João, de Gamaliel, né? Paulo diz que foi criado aos pés de Gamaliel, né? Lá debaixo da lei. Obviamente, essa revelação não veio de nenhum deles. Essa revelação veio de Jesus Cristo. Jesus já ressuscitado. Porque Paulo não andou com Jesus de Nazaré. Paulo não conheceu Jesus de Nazaré, não conviveu com Jesus de Nazaré. O chamado de Paulo foi muito específico, foi totalmente voltado para a nova aliança, para a dispensação da graça de Deus. Entende? Estão percebendo o ponto? E aí o Paulo foi levado ao paraíso, né? Essa história que, poxa, todos nós conhecemos em graça, né? O Paulo foi arrebatado ao paraíso. Ele diz que não sabe se foi no corpo, se foi fora do corpo. O fato é que ele foi ao paraíso e ouviu do Senhor Jesus palavras inefáveis, né? Palavras inefáveis, a revelação da graça. Ele não recebeu de homem algum, mas pela revelação do Senhor, direta, revelação direta, como Paulo disse, da boca do justo. Entende? Então, Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei, cumprir toda a justiça e liberar a graça. Então a graça e a verdade vieram não a partir do seu nascimento, mas a partir do cumprimento de toda a sua obra na cruz do Calvário. Percebem isso? A partir desse momento houve ali aquele período de transição, né, até a sua vinda no ano 70. E nesse meio tempo, o apóstolo Paulo foi levantado para trazer o entendimento dessa graça. Ou seja, a mensagem do Evangelho da Graça que o apóstolo Paulo defendia e que nós, pela misericórdia de Deus, hoje defendemos também, é a mensagem da cruz. Entende? É pregar o que foi feito na cruz. Basicamente, a mensagem da graça é isso. Entende? Essa é a revelação da graça que nós tanto defendemos aqui com unhas e dentes, né? Entende? Vamos ver o registro disso, né? Gálatas 1. Versículos 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem apreendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Percebe? Nenhum homem falou da graça para o apóstolo Paulo.
né? E Paulo está chamando a atenção disso aqui por quê? Porque a igreja dos Gálatas estava sendo invadida ali pelos da circuncisão, né? O povo da lei queria que os Gálatas servissem a Jesus através da lei, com circuncisões, com dias de festa, com isso, com aquilo, com todo aquele mover judaizante, né? E eles vieram então com um evangelho misturado, um falso evangelho, na verdade, né? Porque evangelho mesmo é só a graça, entende? Não tem outro evangelho, tá? Então eles vieram, aqueles judaizantes, invadindo a igreja com um raciocínio da lei, ou misturando Jesus com a lei, né? Olha, vocês creem em Jesus? Tudo bem, mas tem que estar segundo a lei, tem que circuncidar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Percebem o ponto? Então Paulo veio e alertou por meio dessa carta. Gálatas, fiquem atentos. Ainda que venha um anjo do céu, está no contexto isso aqui, né? Ainda que venha um anjo do céu e vos pregue um outro evangelho, é anátema. Gente, olha que coisa tremenda, né? Um anjo. Pode descer um anjo do céu, brilhando, com asas poderosas, todo maravilhoso. Ele vai chegar até aqui nessa congregação, vai pregar um outro evangelho diferente da graça. É anátema. Ora, se um anjo traz um outro evangelho, é anátema, imagina um homem qualquer, alguém da circuncisão. Vocês entendem o ponto de Paulo? Então você está dizendo o seguinte, ô Gálatas, vocês não têm que ficar maravilhados com esses caras aí, não. Eles dizem que são da lei, que eles que guardam, né, os mandamentos, etc. Não se maravilhem com isso, porque o que eu recebi, eles não receberam. Eu recebi revelação de Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho. Eu recebi a dispensação da graça. Abençoados com todas as bênçãos, você que está chegando agora na graça está compreendendo isso? Você não tem que conhecer Jesus segundo a carne. Você não tem que imitar Jesus na carne. Você não tem que fazer obras da lei, qualquer tipo de obra que Jesus fez. Porque ele fez. Não, é o contrário. Você não tem que fazer justamente porque ele fez no seu lugar. O que temos que fazer agora é valorizar a obra de Jesus. E como que eu faço isso, Cristiano França? Descansando na graça. Quando você descansa na graça, você está valorizando a obra que Jesus fez para você. Entende? Porque você compreende que o que ele fez foi suficiente. Então isso é valorizar o que ele fez. Isso é valorizar a cruz. O que passa disso, amado, é coisa humana, é coisa da carne. São coisas de homens, sabe? Homens desviados da verdade, como Paulo disse. Percebe? Então eu glorifico a Deus, eu louvo ao nosso Senhor por esse conhecimento. Eu louvo a Deus porque Jesus se manifestou em carne para aniquilar o pecado, para cumprir a lei, aniquilar o velho homem. Ele fez a obra dele, mas agora nós pertencemos ao outro. Nós pertencemos a Jesus ressuscitado. Nós estamos debaixo da dispensação da graça que foi revelada ao apóstolo Paulo e que pela misericórdia de Deus tem sido revelada para nós também nesses tempos modernos. Louvado seja Deus por isso. E seguiremos firmes nessa luta, divulgando essa palavra. É nossa obrigação fazer o povo de Deus conhecer a verdade do Evangelho da graça de Deus.